E aí, pessoal, quero dizer obrigado por você estar aqui, quero dizer prazer demais estar com você. Legal te ver de novo. O objetivo da nossa conversa hoje é a gente falar a respeito da reforma tributária e da continuidade dessa conversa. Ela é o assunto do momento. Só se fala em reforma tributária. Ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados. E da forma como ela foi aprovada, a ideia toda é substituir 5 tributos por 4 tributos no final das contas. Substituir PIS, COFINS e IPI, que são tributos federais, isso vai virar uma contribuição chamada CBS. E a ideia é que vai pegar ICMS e ISS, são tributos estadual e municipal, respectivamente, e vai transformar isso no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O fisco está sendo autorizado, por meio dessa reforma tributária, a instituir um imposto chamado imposto seletivo. É um imposto que eles pretendem fazer incidir sobre produtos que eles querem impedir o consumo ou querem diminuir o consumo. Imposto sobre bebida, imposto sobre cigarro, imposto sobre o que eles acharem que devem selecionar como algo a ser impedido pela população. Além desse imposto seletivo, tem um quarto. Seria uma contribuição estadual sobre produtos primários ou produtos semi-elaborados. Então, no final das contas, nós estamos trocando 5 tributos por 4 tributos. Não é tanta simplificação assim. A gente está sendo direcionado a uma escolha constitucional, que é uma escolha por um modelo de tributo usado no mundo inteiro, um modelo usado em mais de 170 países, que é o modelo de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, Imposto sobre Valor Agregado. Eu quero que você entenda o que está por trás disso tudo, eu quero dar minha opinião, quais são os reflexos disso na sua vida, na vida do dono de supermercado, dono de farmácia, dono de pet shop, dono de uma loja de agropecuária, dono de uma padaria. Com certeza você precisa entender que isso vai mexer com todo mundo, isso vai sacudir a estrutura da economia e vai mudar a regra para todo mundo. Tudo começou quando se falava em fazer uma reforma tributária para melhorar a vida do pobre. Não era isso? Precisamos fazer uma reforma tributária de verdade para que as pessoas mais ricas, para as pessoas que vivem de dividendos, para as pessoas que ganham mais dinheiro, paguem mais imposto de renda e as pessoas que ganham menos, paguem menos imposto de renda. A ideia é, o imposto no Brasil é muito alto, a gente precisa fazer alguma coisa para diminuir a carga tributária, principalmente dos pobres. A ideia era trocar tudo por um único tributo, já não deu certo porque o governo federal não quer dividir o dinheiro que ele ganha com estados e municípios. Hoje, tudo que é contribuição só fica com o governo federal. E ele não quer perder a titularidade desse dinheiro que é dele. Eu queria que você imaginasse, você mudou de cidade para montar a sua empresa, agora eu vou me bancar. Você ia ter alguma autonomia se você chegasse lá na cidade nova. Agora eu vou alugar um lugar para eu morar. E aí você manda o boleto para seus pais pagarem? É autonomia? Não é autonomia. Só existe autonomia e independência se existe uma autonomia e independência financeira. A União, que hoje é dona do grande volume de dinheiro, não queria perder esse dinheiro. E falou o seguinte, não vamos criar um tributo único, vamos criar um tributo dual, que na verdade são 2 tributos. Uma contribuição que fica só com a União e ela não vai dividir o fruto dessa arrecadação com ninguém. E um outro imposto, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser um imposto que vai ser dividido entre estados e municípios. E olha a forma como isso foi feito. Eu preciso facilitar a vida dos empresários. Vamos fazer um imposto único. A vida real bate a porta e o governo diz assim, imposto único não vai dar. Não é prático pra gente. Então vamos separar em 2 tributos. Bom, mas 2 tributos. Quem pagava 5 vai pagar 2, tá tudo bem. Agora, 2 tributos, a que preço? Qual é a alíquota desses tributos? Ninguém falava disso. Todo mundo sabe que o Brasil é um dos países com maior tributação sobre as empresas. Ele não estava satisfeito com esse título. Você ia ficar feliz de ficar em 4º lugar? Não, eu disputei uma prova de natação, papai, fiquei em 4º lugar. Uou, ganhei. Não, você quer ficar em 1º. E o Brasil não é diferente, gente. O Brasil queria ficar em 1º. Então ele resolveu fazer essa tributação sobre consumo. Vamos colocar 2 tributos, contribuição
e um imposto sobre bens e serviços, e agora vamos descobrir quanto nós vamos cobrar por isso? Ninguém fala sobre isso e a reforma não fala sobre isso. Mas toda arrecadação ela precisa ser suficiente para pagar as contas. A que preço? Que o Brasil tem que pagar e que os estados têm que pagar e que os municípios têm que pagar. Conta com funcionalismo, conta de aluguel de imóvel, conta de energia elétrica, enfim, tem que pagar as contas. Da onde vai vir esse dinheiro? Desses tributos. Então esse tributo tem que ser grande o suficiente para poder pagar as contas que os estados, os municípios e a União já têm comprometido. Você precisa pagar suas contas. Você vai querer receber menos do que você recebe hoje? Você ia ficar feliz em diminuir o valor do seu aluguel, vender o seu carro, trocar por um carro mais barato? Você ia achar fácil tirar seus filhos de uma escola boa particular e colocar numa escola estadual? Você ia achar fácil diminuir o nível, o gasto que você tem mensalmente na sua casa? Não é fácil. É a mesma coisa com o governo. Ele tem gastos já. Gasto com saúde, gasto com educação, gasto com infraestrutura. Ele tem gastos, gasto com funcionalismo. E ele não quer diminuir esses gastos. Você precisa entender que existe uma composição no nosso Congresso, e aqui não tem nenhum tipo de juízo de valor. Eu só estou sendo prático. Estou podendo abrir meu coração e falar aquilo que, de repente, em outros ambientes eu não posso falar. Mas nós temos um Congresso que tem uma minoria, que tem uma ideologia forte. Tem uma ideologia socialista. Eu tenho uma outra minoria, tem uma ideologia liberal. E eu tenho uma ampla maioria que não tem uma ideologia. Tem uma ampla maioria de deputados e senadores. Eles querem ter influência, eles querem ter poder, eles querem ter capacidade de administrar os recursos, administrar dinheiro. Então, quanto mais depender deles, quanto mais depender de aprovação deles, quanto mais o recurso for destinado para quem eles definirem, é isso que eles querem. O verdadeiro interesse deles está nisso, em ter poder. Nem é ter dinheiro, é ter poder. São eles que estão aprovando esse tipo de reforma. Se não é um interesse ideológico, não é um interesse nem de esquerda, nem de direita, é um interesse prático, pragmático, é um interesse em ter poder. Então, uma coisa que você precisa entender é que essa reforma ela não vai beneficiar o pobre, não é uma reforma que vai diminuir carga tributária. Não dá para diminuir carga tributária porque não vai diminuir gasto do governo. Se não diminui gasto do governo, não diminui reforma tributária. Aliás, eu queria que você entendesse que, por exemplo, existe um estudo do Goldman Sachs que falou o seguinte: bom, o Brasil, a partir da estrutura que ele aprovou com o tal do arcabouço fiscal, que autoriza o governo a gastar ainda mais, só tem um jeito dessa reforma funcionar. É se o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços for agressivamente elevada. Então começaram a estudar e fazer algumas contas e chegaram a uma alíquota de 25%. Se fosse uma alíquota de 25%, isso vai levar o nosso país a ter a segunda maior carga tributária sobre consumo do mundo, desses 170 países que são estudados pela OCDE. Acontece que o Brasil já não está muito satisfeito em ficar em segundo lugar. Ele não queria ser o quarto, ele não quer ser o segundo, ele quer ser o primeiro e ele está se esforçando para isso. É meu compromisso com o povo brasileiro. E eu vou me dedicar. Pode ficar certo que eu vou me dedicar, sabe, como jamais me dediquei a alguma coisa. E os novos estudos já estão dizendo, seguindo essa linha do Goldman Sachs, que não dá, se for só 25%, o que foi aprovado no arcabouço fiscal não vai ser aprovado, não vai dar conta, o Brasil não vai dar conta de pagar as suas contas. Então, eles já estão falando que vai ser em 28%. Existem estudos até que falam em 29%, divididos entre IBS e CBS. Não estamos falando aqui ainda enquanto vai ser a carga do imposto seletivo, não estamos falando enquanto vai ser a carga da contribuição estadual sobre produtos primários. E você vai se lembrar que o Brasil é um país exportador de commodities, é exportador de soja, de milho, de carne, de minério. E é sobre esses produtos primários que os estados estarão autorizados a cobrar tributos. A que preço? Então você imagina que a base de toda a cadeia já vai começar com mais tributo do que hoje existe, porque hoje esses produtos todos são desonerados. Tem outra coisa, a reforma tributária que era para beneficiar os pobres, ela vai atingir em cheio, vai ser um verdadeiro nocaute em cima das empresas prestadoras de serviço. São empresas que hoje pagam
3,65% de PIS e COFINS, pagam em muitos municípios 2% de ISS, e elas vão passar a pagar 29% de IBS e CBS. O que vai acontecer com essas empresas prestadoras de serviço? Vão ser massacradas, ou então vai aumentar o preço delas em 25%, 26%. Você vai perceber que elas vão ser pressionadas ainda a irem para a sonegação. O valor do seu serviço é R$100 e o governo espera receber R$100 do serviço mais os 29% de CBS e IBS por fora da nota fiscal. Significa que você não só vai pagar o valor, mas vai pagar o tributo por fora. As pessoas vão ser muito pressionadas para não emitirem essas notas fiscais, já que pagarão 29% menos. Existe uma grande chance de uma série de empresas que hoje são pagadoras de impostos serem empurradas para sonegação. Para cada empresa que não paga o imposto que deveria pagar, a alíquota de quem paga precisa ser maior. Para cada exceção criada na relação de produtos que são tributados ou não são tributados, e você vai perceber que já começaram os lobbies, vai ter produto que não vai ter incidência de imposto, produto isento. Vai ter produto que vai incidir o imposto, mas com uma redução de base de cálculo, uma carga tributária reduzida em 50%. Outros já estão falando em 60%. Você vai ter produto que é tributado cheio, produto que é tributado em 50%, 60% ou 40%, produto que não é tributado, mas está muito parecido com como é hoje. No final, você vê que está mudando para ficar igual. E a cada lobby que é aprovado, o que vai acontecer é que a alíquota de quem paga precisa ser maior. Vai haver uma desoneração da indústria enorme. A indústria vai ser beneficiada, no entanto, vai empurrar essa desoneração da indústria para a prestação de serviço e para o comércio. E você, dono de comércio, que hoje paga em torno de 5, 6, 7, 8% de tributação total, pode esperar que você vai pagar mas muito mais do que mais. Se você é dono de supermercado, dono de padaria, se você é dono de uma prestadora de serviço, saiba, você vai pagar muito mais. Não é pouco mais. Eu estou falando de pagar o dobro, o triplo. Você vai pagar o quádruplo do que você paga hoje de PIS, COFINS e ICMS. Essa reforma ela não foi feita pensando em ajudar o pobre, ela não foi feita pensando em estimular a economia. Ela foi feita pensando em manter alguns privilégios e manter poder. Vai acontecer algo muito curioso e muito triste para o Brasil. Existe uma característica na tributação dos países mais desenvolvidos, que é concentrar a tributação em tributos que não são sobre consumo, mas são tributos sobre renda. Eu tenho mais renda, pago mais imposto. Tenho menos renda, pago menos imposto. Países desenvolvidos cobram mais tributos sobre renda e sobre patrimônio. Países menos desenvolvidos cobram mais tributo sobre consumo. E isso é muito ruim. Eu quero que você entenda que a gente está se aliando ao perfil de cobrança de tributo muito próximo de um perfil como o da Venezuela, da Argentina. Todos eles estão cobrando muito tributo sobre consumo, muito mais do que os países desenvolvidos. Isso tem um poder nefasto, um poder cruel sobre os mais pobres. Eu quero que você entenda, imagina alguém que ganha R$2.000 por mês. Quase tudo que ele ganha, ele gasta em consumo. Ele gasta comprando comida, ele gasta comprando remédio, ele gasta pagando aluguel da casa dele ou comprando um carro. Ele está gastando, consumindo o que ele precisa para viver. Agora imagina uma pessoa que ganha R$100.000. Proporcionalmente, o que ele gasta no consumo do dia dele é muito menor. Em números absolutos é maior, mas proporcionalmente, em relação à renda dele, o consumo é muito menor. Então esse imposto que vai aumentar sobre consumo, ele vai atingir em cheio 100% de toda a arrecadação, de toda a renda dos mais pobres, mas atinge só parcialmente os mais ricos. Então essa história de que é uma reforma para beneficiar os pobres, infelizmente, é só mais uma cortina de fumaça, é só mais uma historinha que te contaram, para que alguma coisa fosse aprovada e que não fosse do seu interesse.
mas é do interesse de quem aprovou. Para aprovar uma reforma que tinha tudo para ser tão boa, precisaram liberar mais de 7 bilhões em 2 dias. Se alguma coisa fosse tão boa, alguém tinha que receber 7 bilhões para aprovar. Durma com esse barulho e até a próxima, quando a gente tiver mais uma novidade da nossa reforma tributária.